Capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11. Vamos ler dos versos 8 a 10. Hebreus 11, 8, 9 e 10. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o edificador e o arquiteto. Hebreus 11, dos versos 8 a 10. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai, estamos gratos por esse momento, estamos rendidos na Tua presença, porque Tu és Deus presente, Deus Santo, que se relaciona com o Teu povo. Senhor, nós precisamos da palavra do Senhor. Nós precisamos, no nosso coração, ouvir-te, nos ensinando, nos corrigindo, nos repreendendo, nos educando. Por isso, Senhor, para a Tua glória, por amor do Teu nome, fala conosco por meio da mensagem da Tua palavra nessa hora. Apesar de nós, da nossa imperfeição, das nossas deficiências, limitações, apesar de sermos pecadores e indignos, Pai, fala conosco por meio de Jesus, nos ilumina com Teu Espírito, transforma-nos à imagem do Teu Filho amado. Senhor, nos abençoa nessa hora, nós Te pedimos isso, nós nos entregamos nas Tuas mãos e oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto nos fala sobre efeitos da fé na vida de um homem de Deus. Efeitos da fé na vida de um homem de Deus. Hoje comemora-se na nossa denominação o Dia do Homem Presbiteriano. Eu mesmo recebi várias felicitações aí de irmãs. E todos nós entendemos que, claro, com as devidas exceções, mas que os homens presbiterianos são homens de Deus. E que os homens presbiterianos são homens que repercutem a fé nas suas vidas. E são homens de fé, tal qual Abraão foi um homem de fé. Abraão é o segundo nome do primeiro patriarca hebreu. Esse homem chamava-se Abrão, do aramaico Abrão, ou seja, pai exaltado. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que também do aramaico significa pai de multidão. Ele deixou de se chamar pai exaltado para se chamar pai de multidão, nome dado por Deus. Qual a razão de Deus mudar o nome de Abrão para Abraão? Abraão era um homem muito rico e de uma clã familiar muito importante em Ur, principal cidade da Caldeia, na Mesopotâmia. Apesar de ser rico,
estimado e muito importante, Abraão não tinha descendentes. Quando ele conheceu a Deus, Deus lhe fez promessas. Deus lhe prometeu muitos descendentes. Deus lhe prometeu que o número dos seus descendentes seria tal qual o número das estrelas do céu, ou tal qual o número das areias da praia do mar, se pudessem ser contadas. Abraão creu em Deus. Abraão confiou em Deus. E em razão desta promessa de ter muitos descendentes, Abraão deixou tudo para trás. Ele deixou uma vida resolvida e estabilizada. Ele deixou uma alta posição social. Ele deixou um ambiente onde era considerado e estimado de todos. Ele deixou tudo pelas promessas de Deus. E deixando tudo pelas promessas de Deus, ele passou a viver numa vida de aventura. Ele passou a viver como um viajante nômade, cheio de instabilidade e indo nos lugares que ele nem sabia que deveria andar. Abraão passou a viver pela fé. Abraão passou a viver pela fé na promessa de Deus. Ele cria que Deus o faria pai de uma multidão. Ele olhava para si mesmo, ele ouvia o seu próprio nome que Deus lhe havia dado, e ele começou a dizer para as pessoas: eu não me chamo mais Abrão, eu me chamo Abraão, porque eu vivo com esta promessa: eu serei pai de uma grande nação. Meus irmãos, esse texto do livro de Hebreus é um sumário de vida, de fé. Fé de Abraão. Fé que Abraão vivenciou 2000 anos antes de Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus elenca Abraão como um dos heróis da fé neste capítulo 11. Ele coloca Abraão como um homem de Deus, um homem que viveu intensamente aquilo que ele cria. Ele não vivia intensamente o que ele entendia, mas ele vivia intensamente o que ele cria. Um homem de Deus que, por crer, começou a obedecer, e obedecendo, se sacrificou, e se sacrificou enchendo-se de esperança na sua vida, por aquilo que ele esperava de Deus. Abraão foi um homem de fé que tomou todas as suas decisões, que assumiu todas as suas posturas, que tomou todas as suas atitudes pela fé nas promessas que Deus lhe havia feito. Abraão foi um campeão de Deus, um vencedor da fé, porque Abraão praticou o que ele cria. A fé que Abraão tinha foi uma fé vivenciada. Ele cria nas promessas que Deus lhe deu, e ele passou a viver de acordo com essas promessas. Hoje, ao comemorarmos o dia do homem presbiteriano na nossa denominação, nós temos a oportunidade de parar e de meditar
nos efeitos da vida de fé que Abraão vivenciou. Cada homem e cada mulher neste lugar hoje, por meio deste relato que está aqui, da história de Abraão, pode começar a ouvir no seu coração a palavra de Deus. Se você tem fé, pratique-a. Se você tem fé, pratique-a. Vamos refletir, meus irmãos, sobre 3 modos de colocarmos a nossa fé em prática, a partir do modelo dado em Abraão. Coloque sua fé em prática, em primeiro lugar, obedecendo o chamado de Deus. Versículo 8: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Abraão foi chamado por Deus para ir para um lugar desconhecido. Abraão obedeceu este chamado que Deus lhe fez. Abraão deixou a sua terra, deixou a sua parentela, deixou tudo que havia construído na sua cidade, saiu de viagem sem saber para onde ir. Saiu em obediência ao chamado de Deus e saiu para ser orientado por Deus durante o seu percurso, porque ele creu na promessa de Deus, ele confiou em Deus e por isso ele obedeceu a palavra de Deus. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Sê tu, pois, uma bênção. Ser chamado por Deus para algo é ser colocado em situações específicas na vida. E quando se entra em certas situações específicas na vida, o chamado de Deus se revela com uma porta aberta, com algo para fazer, dentro de circunstâncias que aparecem, dentro de situações que começam a surgir. Ser chamado por Deus é ser colocado por Deus num lugar, é ser colocado por Deus num trabalho, é ser colocado por Deus numa igreja, para viver e para agir neste lugar, neste trabalho, nesta igreja, confiando nas promessas da palavra de Deus. Isto é ser chamado por Deus, isto é viver pela fé. Quem conhece as promessas de Deus pode receber o chamado de Deus e obedecê-lo. Cada oportunidade de decidir sobre algo bom, sobre algo justo, com foco nas promessas da palavra de Deus, é obedecer o chamado que Ele faz. Esteja onde você estiver, trabalhe onde você trabalhar, congregue aonde você congregar. Se você estiver esperando pelas promessas de Deus, você estará em obediência ao chamado que Ele te fez. Isto é praticar a fé, prosseguir na sua vida, dentro da sua situação, na circunstância em que você está, ir em frente, confiando nas promessas de Deus. Coloque sua fé em prática, obedecendo ao chamado de Deus.
Em segundo lugar, tendo senso de peregrino. Coloque sua fé em prática, tendo senso de peregrino. Verso 9: pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Abraão tornou-se um viajante, tornou-se um peregrino, de uma vida estável. Ele assumiu uma mentalidade de nômade, ficou sem um lugar fixo de moradia, instabilidade. Viver em tendas é viver na instabilidade. Ali estava ele em tendas, junto com seus descendentes. Ele já tinha seu filho, ele já tinha seu neto, Isaque seu filho, Jacó seu neto, já moravam com ele, já estavam habitando com ele. A promessa já estava se cumprindo. Ele não estava mais no ambiente estável, ele não estava mais com a vida resolvida, mas ele já tinha descendência. A promessa já estava ali se cumprindo junto dele, mas ele assumiu por isso o senso de ser um peregrino. Ter senso de peregrino é assumir os riscos de viver pela fé. Ter senso de peregrino é entender que ficar apegado a lugares, ficar apegado a uma estabilidade profissional, estabilidade financeira, é ilusório, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ter senso de peregrino é compreender que a vida nesta terra é como uma viagem que fazemos. E o senso de peregrino nos leva a transmitir a fé para os nossos familiares. Não uma fé teórica, não uma fé do ponto de vista simbólico somente, mas uma fé vivenciada, prática, uma fé que vem das decisões, uma fé que vem da postura, uma fé que vem das atitudes na vida, crendo nas promessas de Deus. Nada impactua mais a família, nada impactua mais a descendência do que uma vida de fé. Viva como um peregrino. E viver como um peregrino, evitando ficar inquieto e ansioso pelo amanhã. Inquietude e ansiedade trazem perturbação e prejudicam não somente a sua vida, mas prejudicam a sua família. Inquietude e ansiedade prejudicam um lar. Mas quando se prioriza olhar o amanhã, na ótica, à luz das promessas de Deus, quando se caminha a sua jornada a cada dia como um peregrino, se impactua, se abençoa a família, a fé é transmitida da primeira para a segunda, a terceira, e assim vai até a 1000ª geração. O senso de peregrino faz com que se espere o melhor do futuro, porque se está ancorado nas promessas de Deus e não nas circunstâncias que os sentidos obtêm no dia a dia. Coloque sua fé em prática, tendo senso de peregrino, obedecendo o chamado de Deus, tendo senso de peregrino, e em terceiro lugar, aguardando a cidade de Deus,
Coloque sua fé em prática, aguardando a cidade de Deus. Versículo 10, Hebreus 11, verso 10. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Pelo apego às promessas de Deus, Abraão esperava muito mais do que uma porção de terra nesta vida. Abraão estava focando um reino que até aquele momento era desconhecido, mas Deus lhe havia revelado a cidade que o Senhor Jesus Cristo foi construir quando ressuscitou e entrou novamente na glória eterna. A cidade na qual ele vai habitar com todo o seu povo. 2000 anos antes de Jesus vir ao mundo, Abraão já sabia desta promessa e a aguardava dia a dia na sua caminhada de fé. Aguardar a cidade de Deus é estar esperando pelo melhor de Deus. Esta é a política de Deus. Esperar viver da melhor maneira com o que Deus vai fazer. Esperar a vida de paz, a vida de alegria, a vida de prosperidade num novo mundo que Deus trará. Um novo mundo onde vai habitar a justiça. Isso é viver pela fé, aguardar a cidade de Deus, aonde a presença de Deus, com todos os benefícios eternos, vão estar presente para o seu povo. Mas para isso, meu irmão, minha irmã, firme-se nas promessas que Jesus fez. Conheça estas promessas, investigue, leia, perscrute, analise as palavras de Cristo e a interpretação delas que os apóstolos fizeram nos registros do Novo Testamento, bem como as profecias dos profetas do Antigo Testamento. Conheça as promessas de Cristo, para que você foque o futuro que Ele tem preparado para o povo dEle. Aguarde o que Ele tem preparado para você, que pertence a Ele. Firme-se nessa esperança. Jesus vai te livrar de todo o mal. Jesus te dará o gozo, aonde você terá alegria, prazer, bem-estar para sempre. Ele fará isso quando Ele trouxer a sua cidade. Aguarde por isso. Não aguarde as grandes coisas desta vida. Aguarde a cidade de Deus. Esta é a fé que deve ser praticada. Esta é a teologia cristã. Recuse as palavras dos profetas modernos do caos, que entram na mídia e que começam a passar prognósticos de um futuro tétrico, um futuro tenebroso. Eles lançam medo, eles trazem desânimo, eles trazem decepção, eles geram revolta na massa. Recuse isso. Foque as promessas de Deus. Elas estão na palavra, elas foram reveladas. Já para Abraão foi revelado. Está contando para nós o que ele aguardava
a cidade de Deus. Foque as promessas de Deus, porque Deus trará o melhor para o futuro. Coloque sua fé em prática, aguardando a cidade de Deus. Meus irmãos, Abraão viveu pela fé. E a vida de fé de Abraão foi uma vida de ação. Vida de fé é vida de ação. Ação em obedecer e em confiar nas promessas de Deus. Vida de fé é vida dinâmica. Vida de fé é vida de conquista. Vida de fé é vida de vitória, é vida de campeão. A vida de fé passa por cima da instabilidade desta vida. A vida de fé passa por cima das perdas desta vida. A vida de fé passa por cima das humilhações desta vida. Porque a vida de fé contempla e aguarda as promessas de Deus. Viva a vida de fé acima de uma vida de fé simbólica. Muitas pessoas vivem a fé somente nos simbolismos, no simbolismo de um ritual, no simbolismo de uma cerimônia, no simbolismo de uma programação religiosa. A vida de fé é uma vida que deve ser praticada, muito mais do que simbolizada. É uma vida de atitude, é uma vida que age, é uma vida proativa em obediência, porque está confiando a cada dia, em cada circunstância do dia, nas promessas de Deus. O homem presbiteriano deve continuar vivendo pelas promessas de Deus. E eu digo isso também para cada mulher presbiteriana que está aqui. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique essa palavra no nosso coração. Amém. Quero convidar os irmãos agora para irmos juntos, pela fé, à mesa do Senhor. A mesa do Senhor não é a mesa da igreja. A igreja participa, mas ela é do Senhor. E a mesa do Senhor é para aqueles que seguem o Senhor. Os seguidores. A mesa do Senhor não é para os espectadores, é para os seguidores de Cristo. Quem são os seguidores? São aqueles que creram no Evangelho, que foram agregados a um povo do Senhor, a uma congregação, batizados. São aqueles que continuam aprendendo do Senhor a cada dia. Esses, o Senhor Jesus diz, que devem comer o pão e que devem beber o cálice, em memória dele. Nós não estamos vinculados à mesa do Senhor em instituições denominacionais, mas aqueles que pertencem às igrejas genuinamente evangélicas, publicamente estão confessando serem seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então o convite é para todos os que pertencem também a uma igreja institucional genuinamente evangélica. É a mesa do Senhor. Vamos ler as palavras da instituição em 1 Coríntios, no capítulo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 11.
Logo em seguida nós vamos orar e vamos servir. Os presbíteros da igreja estarão servindo os membros e os irmãos que estão aqui, os elementos da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Participar da mesa do Senhor é rememorar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. É em memória dele. Mas o Senhor está vivo, ressurreto, e está em comunhão com todos os que o obedecem. E aí o texto continua dizendo: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. A indignidade na mesa do Senhor é não crer, é não compreender a obra que Ele fez. Pode-se até entender a mensagem, mas não aceitá-la e não viver por ela. Cristo morreu pelos meus pecados, eu confio nisto para minha salvação. Quem não vive por esta fé, come e bebe o elemento para a sua própria condenação. É indigno porque não crê no que está representado aqui. Então, cada crente precisa ver se está seguindo a Jesus Cristo pela fé, confiando em Jesus Cristo pela fé, dependendo da obra que Jesus Cristo fez para a sua salvação. Examine-se, curva a sua cabeça, faça o autoexame. O autoexame é: apesar de eu ser quem sou, eu estou dependendo de Jesus para chegar a Deus? Eu estou confiando no sacrifício dele para o perdão dos meus pecados? Eu confio que ele está vivo e intercede por mim? E assim coma do pão e beba do cálice. Senhor, nós estamos aqui em obediência ao Senhor. Nós estamos aqui na certeza que o Senhor está centralizado, dignificado aqui. O Teu Espírito nos une ao trono, aonde Tu reinas. O Teu Espírito nos alimenta por meio da palavra e por meio dos elementos que nós tomamos, crendo, confiando em Ti. Nós somos fracos, débeis, pecamos, caímos, nos enganamos em tantas coisas, mas, Senhor, por causa da Tua graça, nós cremos em Ti. Nos abençoa por meio da comunhão nessa noite, para nós crescermos nessa confiança, crescermos em fé, vivermos
a fé. Ó Senhor,